Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa considerar na hora de comprar seus primers. Você já sabe desenhar primer? Você já sabe desenhar primer, você sabe o que você tem que fazer, quais são os parâmetros que você deve considerar, onde você vai encontrar sua sequencial, tudo isso você já sabe? Tá, agora eu vou te ensinar como que você faz para comprar esses primers, quais são as informações que o seu fornecedor vai te perguntar ou quais são as informações que você deve passar para ele para você comprar o primer, os primers que vão funcionar para a sua situação, para a sua aplicação. Então dá uma olhadinha nessa aula que eu estou colocando aí. Além disso, lembrando que essa aula aqui ela é um pedacinho de uma aula mais completa, que é uma aula sobre como desenhar primers do zero a PCR, que eu estou colocando o link em algum lugar aí em cima. Dá uma olhadinha, que a aula ela ficou muito legal. Aqui esse conteúdo é mais direto ao ponto para você que quer comprar, saber o que você precisa fazer, informar o seu fornecedor na hora de comprar. Não se esquece, por favor, de se inscrever aí no canal, deixar seu joinha, deixar um comentário, compartilhar. Faça alguma coisa e ajude essa comunidade, ajude esse conhecimento a chegar a mais pessoas e assim a gente vai desmistificar essa complexidade toda envolvendo técnicas de biologia molecular. Beleza? A gente se vê já já. E agora a gente vai fazer a validação de bancada. Agora que você tem a sequência do primer, como você faz esse pedido, quais as informações que você deve passar para o seu fornecedor e quais informações você precisa saber para compartilhar com o seu fornecedor. Então vamos para essa parte agora. Tá aqui, ó, no momento do pedido, o que você deve considerar? Você deve considerar essas 4 coisinhas aqui. Então vamos olhar aqui, deixa eu voltar só no nosso primer. Então, essa sequência aqui é a que você vai pedir, é isso que você vai colocar no arquivo, seja lá como você vai pedir isso, no corpo do e-mail, numa planilha, se você vai colocar numa ferramenta de pedido de primer, não interessa, mas o que você vai utilizar, eu quero 2 primers, o GA-PDH, o primer forward é esse aqui com essa sequência, o primer reverse é esse aqui com essa sequência, é isso que você vai me passar, tá bom? É isso que você vai pedir lá para ele. Mas então, o que a gente vai considerar no momento desse pedido, na hora de você fazer a compra do seu primer, quais são as informações que você deve passar para o seu fornecedor. Primeira delas, acho que talvez aqui a mais importante, a escala de síntese. O que é a escala de síntese? É o seguinte, a escala de síntese está relacionada com a quantidade de bases que serão utilizadas no início do processo de síntese do primer. Eu falei para vocês que o primer é produzido, ele é sintetizado. Isso é uma máquina que faz isso, um equipamento que faz isso, ele vai pegar os nucleotídeos na ordem que você pediu e ele vai ligando um no outro. Ele faz isso. Só que esse processo, ele não é 100% eficiente. Ele, no momento que a máquina, que esse equipamento vai adicionando nucleotídeo, a máquina erra, tem nucleotídeo que cai fora ali, que se perde, tem fragmento que ele não continua sendo produzido e fica pequenininho. Acontece de tudo ali durante o processo de produção. Então, a escala de síntese é o seguinte, o quanto de base, quantos nucleotídeos vão ser utilizados no início da produção do seu primer. Quanto menor a quantidade de bases iniciais, de nucleotídeos iniciais lá no processo, menor é a quantidade final que você vai ter do seu primer. Porque você já colocou uma quantidade X aqui, durante o processo você vai perder um pouco desse X, e aí você tem o seu produto final, que é o rendimento final dos seus primers. Então, quanto menor, ou melhor, a quantidade inicial que você pede de bases lá, a escala de síntese do seu primer é diretamente relacionada à quantidade final que você vai ter dos seus primers no final do processo, quando você receber de fato no laboratório lá no tubinho. Então, quanto maior esse valor você coloca ali, maior é o rendimento lá no final. Mais primer você vai ter, mais reações você consegue fazer. Então é isso a primeira coisa, a escala de síntese. Está diretamente relacionado ao rendimento ou quanto você vai ter de primer lá no final. O tipo de purificação. Eu falei para vocês agora, né, que esse processo de síntese ele é ineficiente. Então acontece você ter um primer que ele começou a ser sintetizado, aí ele parou no meio do caminho. Aí você não consegue sintetizar mais. Isso aqui não te interessa. Isso aqui não importa para você na sua reação. Ele é pequenininho demais, não é o seu primer completo. Ele tem lá 6 nucleotídeos, por exemplo. Isso aqui você não quer. Ele precisa ser filtrado, ele precisa ser purificado. Ele tem que sair dali. Existem diferentes tipos de purificação que retiram todos os primers defeituosos do processo. Tá? Existem diferentes purificações, vou mostrar para vocês. E para cada aplicação, um tipo de purificação é mais indicado e eu vou mostrar daqui a pouco. Formulação.
Na grande maioria das vezes, você compra primer e você recebe um tubinho de primer liofilizado, um pozinho. Ele não está em solução, então você pega e recebe um pozinho e aí você vai adicionar água ali ou um tampão para ressuspender esse primer. Ou não, você pode comprar o primer líquido, às vezes você tem companhia que vende, você recebe um primer já em solução com uma determinada concentração. Então o tipo de formulação você escolhe na hora da compra também. Algumas empresas permitem que você escolha. A maioria das vezes, liofilizado, pozinho. E por último, no nosso caso aqui, quase importância zero, é modificação. Você adicionar um fluorófilo numa extremidade, uma biotina, alguma modificação que você pode colocar nas extremidades do seu primer. Hoje a gente não vai falar nada disso aqui. Em alguns casos, algumas posições específicas do seu primer, nucleotídeo 1, 2 ou 3, sei lá, alguma região, uma posição específica ali de nucleotídeo, talvez seja interessante, pode ser que seja interessante não ter um nucleotídeo específico. Talvez seja interessante que a sequência seja ATCG ou ATCC ou ATCA. Todas essas combinações, elas podem ser interessantes para alguns casos. Então você ter nucleotídeos genéricos ali no meio do seu primer, isso pode ser legal por alguma razão e você pode determinar isso no momento da compra também. Eu vou mostrar uma tabelinha de como você faz isso. Então vamos voltar aqui ó, na escala, no tipo de purificação, olha aqui. Uma tabelinha que eu peguei na internet, que foi no site da Merck, se eu não me engano, os tipos de purificação e a indicação dos tipos de purificação aqui em cima para cada aplicação. Então nós temos esses tipos. Dessalinização é a mais utilizada, provavelmente o que você vai comprar é esse tipo de purificação que você vai selecionar. Ela é indicada para PCR em tempo real, é indicada para PCR convencional, para fazer microarray, para fazer sequenciamento. Então isso aqui é dessalinização, mais utilizada. Cartucho é algo parecido com o sistema de purificação ou de extração de DNA e RNA que utiliza aquelas coluninhas. Até onde eu sei, o sistema cartucho é parecido com isso. Você seleciona, você retém os fragmentos grandes e os pequenininhos, os defeituosos, passam por ali, isso não te interessa. Aí você retém o que você vai utilizar. E o cartucho também é recomendado para PCR em tempo real, sequenciamento, microarray. O cartucho ele não é recomendado quando você precisa trabalhar com fragmentos grandes, que aí a purificação fica mais complicada. O HPLC ou HPLAC para sondas de PCR em tempo real, para clonagem, microarrays. O PAGE, que é uma eletroforese em poliacrilamida, clonagem, microarrays também. E esse último aqui, NGSO, para quem vai trabalhar com adaptadores para sequenciamento de nova geração. Então aqui uma tabelinha para vocês terem como referência que tipo de purificação vocês vão escolher. Se for PCR convencional, vai na dessalinização, que é o suficiente. E os códigos e o PAC, então aquilo que eu falei, se você precisa colocar em uma determinada posição mais de um nucleotídeo, então você vai ter primers com sequências diferentes, você pode trocar o nucleotídeo que você vai mudar por uma letra genérica. Então o R, por exemplo, ele significa A ou G. Então o seu nucleotídeo, o seu primer, na verdade, vai ter lá a sequência X dele bonitinha, e uma determinada posição ele vai ter um R. Isso significa que ali naquela posição pode ter tanto uma adenina quanto uma guanina, tanto faz. Para alguns casos pode ser interessante, tá? Então aí, o primer ele pode ter essas outras letras aqui. Então cada uma delas significa uma combinação diferente de nucleotídeos. Inclusive você pode colocar 4 nucleotídeos, numa determinada posição, sei lá, o nucleotídeo número 4 do seu primer, pode ser V, que é um A, um C ou um G, por exemplo. Tá? O que dá para fazer também é colocar N, e aí pode ser qualquer base. Lembra que eu falei quando a gente está falando de sequência aqui de nucleotídeos, o N significa qualquer base, ou base desconhecida, né? Então pode ser qualquer base. Ou você pode colocar um ponto, um tracinho, que significa que ali não tem nada, né? Mas aqui no caso, quando vai desenhar primer, isso não interessa. Então essas outras aqui é o que importa. Tá bom?